E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, nós vamos resolver um problema associado ao estudo do dipolo elétrico. Ele nos diz o seguinte: calcule a energia potencial de interação entre dois dipolos elétricos separados no espaço por uma distância muito maior do que suas próprias dimensões. Para resolver o problema, considere a figura ao lado. Aqui eu ilustro o dipolo elétrico 1 com o seu vetor momento de dipolo elétrico P1. Aqui nós temos o dipolo elétrico 2 com o seu correspondente vetor momento de dipolo elétrico P2. E a distância entre eles é dada pelo módulo do vetor Rzinho, que eu represento por R. Perceba que a distância entre tais dipolos é muito maior do que suas próprias dimensões. Muito bem, para equacionarmos o problema, nós vamos supor que o dipolo 2 está imerso no campo eletrostático externo gerado pelo dipolo 1, de forma que, no ponto onde se encontra o dipolo 2, o campo eletrostático gerado pelo dipolo 1 é dado pelo vetor E1. Esta é a expressão que nos permite obter o vetor campo elétrico gerado por um dipolo elétrico em certo ponto do espaço. Note que cada termo que aqui aparece está ilustrado na figura ao lado. Então nós temos o vetor P1 aqui representado, nós temos o versor R que está nessa direção e sentido, e nós temos Rzinho que é dado pelo módulo do vetor R. Para obtermos U, nós vamos utilizar esta expressão. U é dado pelo negativo do produto escalar entre o vetor P2 e o vetor E1. Perceba que o vetor P2 é o vetor momento de dipolo elétrico do dipolo 2 que está imerso no campo eletrostático externo gerado pelo dipolo 1. Aplicando essa expressão, nós encontramos o seguinte, já efetuando diretamente aqui esse produto escalar. Bom, primeiramente, pela regra de sinal com este termo, menos com menos deixa o termo positivo. Então, o vetor P2 eu vou fazer o produto escalar com o vetor P1 e vou dividir por 4πε0r ao cubo. Pela regra de sinal, menos com mais, menos. Agora eu vou fazer o produto escalar do vetor P2 com o versor R. Então nós temos 3 que multiplica este número, que é o produto escalar do vetor P1 pelo versor R, e agora vezes o produto escalar do vetor P2 pelo versor R. Este termo está dividido por 4πε0r ao cubo. Esta é a expressão geral. A partir dela, nós podemos obter alguns casos particulares. Então, por exemplo, vamos assumir em uma primeira situação que os vetores P1, P2 e o versor R estão alinhados na mesma direção e sentido. Então nós temos o vetor P1 desta forma, nós temos também o vetor P2 desta forma e o versor R desta forma. Como a expressão geral envolve produtos escalares, vamos recordar aqui brevemente como fazer o produto escalar entre dois vetores. Então, o produto escalar do vetor A pelo vetor B é dado pelo módulo do vetor A, que eu vou chamar simplesmente de A, vezes o módulo do vetor B, que eu vou chamar simplesmente de B, vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores. Bom, a partir desta primeira consideração, nós podemos afirmar que, neste caso, U fica dado por. Então, vamos observar os dois termos. Este produto escalar vai dar
P1 vezes P2 vezes o cosseno de 0 grau, pois eles estão na mesma direção e sentido. Então eu tenho P1, P2 sobre 4πε0r ao cubo, aqui menos. Este produto escalar vai nos dar o módulo do vetor P1, que é simplesmente P1, vezes o módulo do versor R, que vale 1, vezes o cosseno de 0 grau. Então aqui eu vou obter P1. Da mesma forma, aqui eu vou obter P2. Então eu tenho 3P1 P2 sobre 4πε0r ao cubo. Bom, consequentemente, o denominador é o mesmo nas duas frações. Então nós temos P1 P2 menos 3P1 P2. Isso vai nos dar menos 2 P1 P2 sobre 4πε0 Rzinho ao cubo. Simplificando o 2 em cima com o 4 embaixo, a gente obtém menos P1 P2 dividido por 2πε0 R ao cubo. Então essa é uma expressão para um caso particular. Vamos assumir agora a seguinte configuração no espaço. Eu vou assumir que o vetor P1 e o vetor P2 possuem a mesma direção, porém sentidos opostos. E o versor R está nessa direção e sentido alinhado aos vetores P1 e P2. Bom, substituindo tal consideração na expressão acima, a gente obtém o igual. Agora, este produto escalar do vetor P1 pelo vetor P2 vai dar P1 P2 vezes o cosseno de 180 graus. Portanto, menos P1 P2 sobre 4πε0r ao cubo. Menos agora, aqui nós temos o produto escalar do vetor P1 pelo versor R, considerando que os dois estão na mesma direção e sentido, vai dar o módulo do vetor P1, que é P1, vezes o módulo do versor R, que é 1, vezes o cosseno de 0 grau, que é 1. Então aqui eu vou obter 3P1 positivo. Este produto escalar, de acordo com os dois vetores aqui ilustrados, vai nos dar o módulo do vetor P2, que é simplesmente P2, vezes o módulo do versor R, que vale 1, vezes agora o cosseno de 180, que é menos 1. Então aqui eu vou obter menos P2. Então já efetuando a regrinha de sinal, mais 3P1 P2 sobre 4πε0 Rzinho ao cubo. Perceba que aqui nós vamos obter 3P1 P2 menos P1 P2, ou seja, 2P1 P2 sobre 4πε0 R ao cubo. Ou seja, este resultado com o sinal trocado. Então, substituindo aqui já diretamente, nós vamos obter um resultado positivo. Nós vamos obter o mesmo resultado com o sinalzinho trocado. Então, esta é uma segunda situação possível. Vamos agora para mais duas situações. Vamos imaginar que os vetores P1 e P2 continuam alinhados na mesma direção e sentido. Então eu vou colocar, por exemplo, o vetor P1 na vertical e para cima, o vetor P2 na vertical e para cima, porém o versor R está na horizontal e para a direita, por exemplo. Como fica a expressão geral neste caso particular? Então vamos escrever mais uma vez aqui uma expressão para U. Bom, este produto escalar se anula, pois agora estes dois vetores formam entre si um ângulo de 90 graus. Cosseno de 90 é zero, zerando este termo, zerando todo o termo aqui em questão. Até porque este produto escalar também resulta em zero. Então este termo desaparece. Aqui eu vou ficar apenas com o produto escalar
entre os vetores P1 e P2, como eles possuem a mesma direção e sentido, P1 vezes P2 sobre 4πε0 R ao cubo. Esta é a energia para tal situação. Então, observe bem aí o resultado. Agora, vamos considerar uma última situação. Nesta última situação, nós temos os vetores P1 e P2 na mesma direção, porém sentidos opostos, e ambos formando 90 graus com o versor R. Mais uma vez, este produto escalar dá zero, este produto escalar dá zero, então este termo desaparece novamente. Agora, o produto escalar do vetor P1 pelo vetor P2 nos dá o módulo de P1, que é P1, vezes o módulo de P2, que é P2, vezes o cosseno de 180 graus, que é menos 1. Então, U vai ser dado por menos esta expressão. Então, menos P1, P2 sobre 4πε0 vezes Rzinho elevado ao cubo. Observando essas expressões, nós podemos também retirar a seguinte conclusão. Vamos comparar os valores aqui. Vamos obter, por exemplo, a configuração que nos fornece o maior valor de U. Então perceba que todos os termos possuem P1, P2 sobre πε0 Rzinho ao cubo. Então, todos os termos possuem P1, P2 sobre πε0 Rzinho ao cubo. Para obter a expressão que nos fornece o maior valor de U, nós já podemos desprezar estas duas, pois U é negativo. Então vamos comparar estas duas aqui em questão agora. Então observando, nós temos aqui 1/4, que é 0,25, e aqui nós temos 1 sobre 2, que é meio. Então, consequentemente, esta é a expressão que nos fornece a maior energia potencial de interação entre tais dipolos elétricos. Com isto eu encerro esse vídeo. Até a próxima!